Boa noite a todos. Boa noite. Quanta alegria, né? Mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para estudarmos a obra Voltei. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, intitulado Despedidas. E qual a nossa data de hoje? 17 de janeiro de 2024. Olha lá, chegamos nós em 2024. Mas vamos fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília, que está substituindo a nossa querida Aline, que não pôde se fazer presente, é a nossa continuista substituta. Olha que linda a nossa Cecília, né? Vamos então fazer a nossa oração. Paulo, você ora aqui pra gente, Paulo, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, muita gratidão pelo convite que tu nos concedes de estarmos na tua casa, recebendo bênçãos, as bênçãos do conhecimento, os ensinamentos do teu evangelho bendito. Muito obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade de aprendizado. Obrigado por estarmos reunidos, irmãos, buscando o conhecimento que tu nos proporciona. Que nós possamos, Senhor amado, receber muita assistência nessa noite, sabedoria para entender os teus ensinamentos e, mais importante ainda, Mestre amado, nos dá força para que possamos seguir, internalizar os teus ensinamentos de amor, de humildade, de caridade, de moral. É isso que buscamos. Obrigado a ti, Mestre amado, a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que possamos ter uma noite sublime os teus ensinamentos com as tuas bênçãos. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 4, que falava sobre a vida nova, e o subtítulo 4, que era o retorno à casa. Depois de eles caminharem pelas ruas com muita surpresa para Jacó, que via coisas diferentes, eles se aproximaram da sua residência, onde ele se sentiu atraído, vontade de entrar, vontade de estar ali. Mas ele é alertado por Bezerra de que ele não deveria ir, porque ele se encontrava ainda enfraquecido. Ali havia várias projeções mentais prejudiciais que estavam sendo desenvolvidos em massa pelos pensamentos contraditórios, agressivos e desfavoráveis dos próprios amigos que estavam ali. E isso ia prejudicá-lo. Dessa forma, porque essas emanações, elas formavam uma barreira muito grande de forças antagônicas e compactas, que Jacó não teria condição de enfrentar. Coisa que entre eles, Bezerra, doutor Andrade e Marta, experientes dessa situação, não tinham problemas de enfrentá-las. Apesar da observação, que ele gostaria muito de estar na sua casa, Jacó caminha, vai em frente. É quando doutor Bezerra se afasta, deixando que ele fique sob a proteção de Marta e Andrade, e vai fazer o desligamento da última ligação que ele tem ainda com as vísceras cadavéricas. E ele faz desse desligamento, e Jacó, depois de todas essas surpresas, está muito enfraquecido, muito sensibilizado, e dá uma sensação assim, de muita tristeza nele. E quando Marta, mais uma vez, interfere, explicando que eram as emanações dos amigos sinceros que estavam ali pensando nele, com saudade, com tristeza, enfim, aquela amizade grande que tinha por eles.
Jacó tinha vontade de vê-los, tinha vontade de responder, de fazer alguma coisa, mas seu corpo já o inibia de qualquer movimentação. Muito linda a nossa Cecília. Vamos lá então, capítulo 5, intitulado Despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente, principalmente nas preces memorativas, ou seja, que traz a memória. Mas estava longe de calcular as lutas de entre aspas, morto. Olha o que ele diz: em muitas ocasiões colaborei no serviço de socorro aos recém-desencarnados. Então, a gente observa que o seu Jacó, o seu Frederico Figner, ele era um trabalhador muito assíduo, muito dedicado ao espiritismo. Uma vez ele se tornando espírita, ele se tornou muito ativo. Ele não era um trabalhador flutuante. Ele era um trabalhador assíduo, ele se dedicava realmente ao espiritismo, tá bom? Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Eu que sou espírita, que conheço tudo, estou nessa agonia, imagina quem não tem. Isso ele está a pensar, são pensamentos dele. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbice, ou seja, empecilhos, tão grandes que não ocorreria aos homens comuns, que não cogitavam dos problemas relativos à alma, Poxa, eu que estudei, estou assim, imagina o povo que não tem nem noção que é um espírito encarnado. Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Toda essa agonia aqui, para quem apelar? E aí vem o capítulo Atenções perturbadoras. Atenções perturbadoras. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu-me calma. Pai, te acalma. Tenha calma, está no processo. Gente, ele ainda não foi nem sepultado o corpo. Ele acabou de desencarnar, o velório está acontecendo. E ele está aqui paralelo. Tá? O velório está acontecendo na casa dele. A casa está lotada de gente. Gente que o ama, gente que foi só para saber se ele morreu mesmo. Porque está doido para xeretar a casa. Porque é uma mansão lindíssima no Rio de Janeiro. Sabe aquele povo que vai só para xeretar? Tinha um monte assim. Então, olha só. Ela esclareceu que as dificuldades eram justas. E ela vai justificar para o papai, é assim mesmo. Período de perturbação, livro dos espíritos. Quanto tempo o período de perturbação? Pode demorar alguns segundos, como décadas. Vai depender da condição do espírito. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Então, muita gente sem obstáculos. Inúmeras almas, aí ela vai explicar, inúmeras almas dormem longuíssimos sonos. Dá aquela apagada total. Lembra que ele pediu para acompanhar. Ela vai explicar isso aqui. Ele pediu para acompanhar. Então, ou seja, se tu está apavorado, trabalha no bem e pede, Senhor, eu quero dar aquela apagada geral, já acordar lá. Porque eu não tenho estrutura do irmão Jacó, não. Se eu não quero escrever nada para ninguém, ele já fez isso. Dá uma apagada. Eu estou aqui, Senhor, trabalhando no bem. Mas eu não quero essa pesquisa toda do Jacó, não. Desde que ele já fez, tá? Todo mundo já estudei, já sei como é que é. Pode dar aquela apagada geral, eu só acordar lá com o Calbi Peixoto cantando Conceição. Eu me lembro muito bem, eu digo, desencarnei. O Calbi está aqui cantando para mim, não é verdade? Então ele diz assim, olha, inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem.
na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Consciência infantil não sabe o que é espírito. Por isso que tem muita gente que desencarna e continua por aí, achando que está tudo normal, está vivendo, sem ter consciência que morreu. Você nunca se deparou na reunião mediúnica? O espírito falar assim, interessante, as pessoas não estão mais me respondendo, estão me ignorando agora. O cidadão não sabe que desencarnou. E o dialogador tem que ter muito tato, porque ele não pode dizer, amigo, presta atenção, tu morreu, né? Não pode, senão o cara morre de novo ali na tua frente. Você tem que ter muito tato nessa hora para conversar, porque tem espíritos que chegam na reunião mediúnica que não sabem que estão desencarnados. Estão falando, estão conversando, estão vivendo, estão atuando, e eles perdem a noção do tempo. Entendeu? É como se estivesse num sonho. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, diz ele, a situação se modificava. Adestrar a mente, olha só, tá vendo? Quem procura, acha. Quem cutuca, também acha. Então, ele programou a mente para ficar lúcido, acompanhar todo o processo do desenlace. Então, o que nós vamos fazer? Dorme, mente, dorme, apaga geral. Entendeu? Ele diz aqui, olha, comigo, porém, a situação se modificava. Adestrar a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Porque, lembra, ele queria acompanhar tudo, porque a ideia dele era poder escrever. Ele queria contar toda a história e ele contou, está aqui, contando para a gente, detalhadamente. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário, né? Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário, porque ele ficou enfermo, lembra? A enfermidade, ele foi se preparando, ele conversava com os espíritos, ele era dialogador, ok? Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados, né? Quanto tempo ali conversando com os espíritos, e não poderia evitar que perante o corpo inerte se concentrassem manifestações mentais heterogêneas. Ele disse, poxa, eu entendo tudo isso, eu sei que eu sou um espírito, que eu saí do corpo, né? Mas ele não consegue, naquele momento, balança, né? Nem todos os pensamentos ali, congregados, traduziam amor e auxílio fraternais. O povo que estava lá, que foi para o velório, todos que estavam ali estavam com intuito de oração? Não estavam. Gente, olha, eu já fui para velório espírita, e esse ano passado fomos em vários, e chega lá, os espíritas estão numa conversa, não é diferente, cada um no seu grupinho, eu digo, meu Deus, eu estou numa feira. E quando é trabalhador mais jovem que desencarna, vai o povo mais jovem para lá, do mesmo jeito, chega a me dar uma dor no coração. Vem alguém, faz a prece, igualzinho o sacerdote. Terminou a prece, todo mundo e parece que não tem um corpo ali estendido. Parece que não existe um cadáver ali. Nós, espíritas. Então, se nós, espíritas, que estudamos o espiritismo, que estudamos a vida após a morte, não temos um comportamento adequado durante um velório, eu vou querer exigir isso de quem? Velho, nem todos os pensamentos ali congregados traduziam o amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si. Pô, a palavra está falando do desencarnado. Olha só, as opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de forças menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia. Nossa, o senhor Frederico foi uma pessoa maravilhosa, como foi querido, não ajudou tanto. Ao passo que outros me crivavam de espinho dilacerante. O cidadão sai da casa dele, vai para o velório de alguém para estar falando do mal do desencarnado. Não é um cão uma criatura dela, né? Mas é um cão do
quinto dos infernos. Fale mal da pessoa em casa, mas não vá lá para o velório para falar mal, não. Né? Porque tem o povo da fofoca, né? Dizer, isso aí. Porque lembra que ele não era um homem comum. Ele era um homem da alta sociedade carioca. Lembra da condição de empresário desse homem. Quantas invejas não foram despertadas, né? Entendeu? E o povo vai para lá para falar mal. Por isso esse mal-estar todo também. Ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. E ele está lá ouvindo tudo. Porque ele não morreu. Ele só saiu do corpo. Situava-me, pois, num quadro de impressões complexas. Imagina tu ouvir assim, na lata, assim, o povo falando mal de ti. No dia do teu velório, é para acabar, né? As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Papai, isso aqui vai já passar, você não vai ficar eternamente assim, não, se acalme. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim, agora, era do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Esse que teve vontade de se materializar, gente, pelo amor de Deus, para de fofocar e ora por mim que eu estou aqui. Pensou aí? Ora por mim. Então, se você se predispor a sair da sua casa para ir para um velório, lembra da nossa aula de hoje. Porque o desencarnado pode estar ali ao lado, precisando da migalha de uma oração. E ele diz assim, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpa pelas minhas fraquezas. Aquele povo lá que estava falando mal, vontade dele chegar e dizer, meu irmão, me desculpe. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliasse com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Está vendo? Ou seja, tu vai para o velório, aí tu sai de cabeça, vou fazer uma nobre ação, vou lá dar as minhas últimas homenagens ao fulano. Aí tu tá achando que tá fazendo bem. Aí tu chega lá e começa a falar mal do desencarnante. Ou seja, tu saiu de casa achando que ia fazer um bem, tu está arrumando mais um débito. Tu vai para o velório e arruma mais um débito para ti. Era melhor ter ficado em casa, né? Porque a gente responde por esse mal que fazemos. Vigorosos recursos me sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados, a juizarem, a julgar com tanta facilidade, relativamente à minha situação, também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Então, olha só a maturidade dele, né? Eles também vão morrer, eles também vão passar pelo que eu estou passando, e eles também vão ver o quão bom seria se alguém no seu velório fizesse uma prece. Desligado, enfim. Vamos lá? Mais alguns instantes ecoaram difíceis, quando inopinado abalo me revolveu o ser.
Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Lembra que os dois ficaram do lado de fora da casa e entrou quem? O doutor Bezerra, para finalizar o desligamento. Então, mais alguns instantes, repetindo, escoaram difíceis, ele está ali, quando, inopinado abalo, me revolveu o seu. Ele sentiu um estalado, algo que rompeu. Supus haver sido projetado a enorme distância. Pensa assim, sabe aqueles filmes, esses filmes assim, né? Que a criatura pega, se joga, pum, longe. Ele teve a impressão, como se tivesse sido arremessado. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força, segurando ele. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Morri de novo. Tamanho choque que ele sentiu. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez. Perispírito, tá, gente? Lembra que o perispírito é um organismo, tá? Um organismo espiritual. Em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra, olha a intimidade dele, Bezerra. E o doutor Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal, né? E aí, tá tudo normal? Desligou? É brincadeira, doutor Bezerra. Pô, doutor Bezerra, eu tive um chiliquitica aqui agora que eu achei que eu ia morrer de novo, né? Doutor Bezerra, esse humor, né? Porque todo servo de Jesus é feliz, né? Todo servo de Jesus, todo discípulo do Cristo, ele é feliz, ele é alegre, porque ele conhece a boa nova. Então, o doutor Bezerra veio com essa alegria dele. E aí, te ligou? Sentiu alguma coisa, né? Abraçaram-me os três satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que, até ali, presta atenção, tá? Meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, entre aspas. Ele usou o termo balão cativo porque ele está se referindo ao Livro dos Espíritos, questão 412, em que nós vamos estudar a emancipação da alma, tá? Anota, isso é para anotar, 412, Livro dos Espíritos, para depois você ler em casa, em que ele vai falar que apesar de você estar emancipado, nós estamos cativos como um balão. O que acontece com o balão recente ali na estrutura que está segurando? E ele diz assim, meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante, ou seja, a partir de agora, disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, lembra que ele estava com dificuldade de pensamento? Movimentar-me-ia sem obstáculos, porque para ele ir para a praia, para relaxar um pouco, ele foi conduzido por Marta e o seu Andrade. E deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes, tá? Então, as perturbações da hora, não, o sepultamento aconteceu? Não. Ainda estamos no velório, mas ele já conseguiu se libertar, gente, em menos de 24 horas. Com a ajuda do doutor Bezerra. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, tá bom? E quando os espíritos dizem na maioria, é a maioria mesmo. Então, aqui, ele teve como fazer isso, doutor Bezerra, desligar o senhor Frederico Filho, mas a maioria, ele não pode fazer isso, porque não adianta.
o senhor Frederico Figner tinha consciência de que era um espírito que estava no processo de desligamento, estava doido para desligar do corpo. E nós? Estamos doidos para desligar do corpo? A gente não quer deixar nem as coisas, quanto mais o corpo. Entendeu? Que na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. E dos ideais, vou repetir, a que se liga o homem na experiência terrestre. Quais são os nossos ideais que nós nos ligamos à vida terrestre? São espirituais, né? Somos todos seres espiritualizados, a gente busca muito a espiritualidade, né? A gente come pouco, a gente não usa álcool, a gente não usa droga, a gente respeita o sexo, não é verdade? A gente tem uma vida em família, de muito sacrifício, renúncia, não é verdade? A gente aguenta o fofo, a gente aguenta a fofa. É assim? Mais ou menos. Que vergonha, né? A gente reconhecer isso, né? Nós não buscamos ainda a vida celeste, a vida espiritual. Dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que, no íntimo, me achava fortalecido e remoçado. Presta atenção nisso aqui. Sem a carga de mazelas fisiológicas. Então, ele já se sente, olha só, ele se sente mais fortalecido e remoçado, ou seja, mais jovem. Fale. O desligamento real, efetivo, foi nesse choque aqui que ele recebeu. Era o último fio que estava ligando no crânio dele. Já tinha feito vários desligamentos, porque são muitos fios. Esse era o último fio, que aí o doutor Bezerra deu uma ajudazinha. Então, ele disse que ele se sente fortalecido, remoçado e sem a carga das mazelas fisiológicas, enfermidade nenhuma. Conseguia locomover-me sem auxílio, então Marta não segurava, nem o senhor Andrade, ele estava mais firminho, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo, minha alegria, seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima. Porque ele está respirando o oxigênio da onde? Psicosfera da Terra. Essa coisa leve, suave e doce. Não, essa coisa densa, pesada e amarga. Seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante. Quando eu pudesse respirar oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado, né, do escuro líquido das margens, tá? Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Não tem botox, gente, olha, acabou esse negócio essas vitaminas. Não, o mundo espiritual rejuvenesceu quando se merece, tá? Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Aí veio o pai novamente, o empresário. Como se fixaria o futuro doméstico? Ele era o homem da casa. Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitava a mente a plano diverso. Ele já conseguiu desligar, já está legal, já está rejuvenescido. Aí, o apego, voltou o pensamento de novo para a família. Faleciam minhas forças de novo. Gente, tudo isso aqui é dica. Primeiro, lembra, tá para desencarnar já? Está naquele momento, sabe que vai desencarnar, que as forças estão indo, já disse, Senhor, me apaga geral. Senhor, nada, não. Já estudei tudinho com o irmão Jacó, então tá na boa. Deixa eu dar uma dormida e já acordar do outro lado.
Segundo, chegou lá do outro lado, meus irmãos, não fique preocupado com os que ficaram aqui. Eles que se virem. Você já cumpriu a sua missão de pai, de mãe, filho, irmão, seja lá o que for. Tanto é que Deus te chamou para o mundo espiritual. Quem que fica aqui que tem que se virar. Então larga essa coisa de achar que você é Deus, que nós somos Deus, que a gente tem que voltar para continuar cuidando. Volta nada. Dê continuidade na sua vida espiritual, porque se pensar, só em ele pensar, olha, faleciam minhas forças de novo. Então é tipo assim, nós não somos Jesus Cristo, nem um doutor Bezerra de Menezes, um espírito enrolado que nem a gente, ainda vai querer, não dá. Que nós possamos lembrar disso. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente, uma porradinha no ombro, né? Amigavelmente, né? Mas um caboclo, tu acabou de ficar bem, tu já vai piorar de novo? Disse o doutor Bezerra. Você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Aí a gente diz assim, mas tia, isso só acontece quando a gente está no mundo espiritual? Não, gente. Tudo que nós pensamos aqui, ele tem influência direta no nosso organismo. Boa ou ruim. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Pronto. Acabou. Eu vou solicitar de vocês para a gente dar uma paradinha aí para o céu e inferno. Por quê? Ele falou coisas aqui. Primeiro ele falou que o quê? Ele se sentiu jovem. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Em menos de 24 horas. Quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, nós vamos nos deparar com... A segunda parte são só comunicações de espíritos. No céu e inferno. Você nunca estudou? Aí é para acabar. O céu e o inferno são só comunicações de espíritos. Está lá, você não quer ir para a reunião mediúnica? Você tem que ouvir um pouco isso aqui. Primeiro, aí o Kardec separou, porque eram psicografias, tá? Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Tudo são comunicações, no céu e inferno, segunda parte. Quando nós vamos ler isso aqui, a gente vai identificando o senhor Frederico como espíritos felizes. Espíritos felizes. E aí eu trouxe uma para vocês, que é do senhor Sanson, que era membro da Sociedade Espírita, o senhor Sanson. O que ele solicitou? Ele já estava enfermo, bem próximo da desencarnação. Ele solicitou do professor Denizar Rivaio que quando ele desencarnasse, o evocasse imediatamente. O evocasse imediatamente. Então, olha só. Sanson, capítulo 2, Céu e Inferno. Ele foi antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. O senhor Sanson faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a morte, havia dirigido ao presidente da sociedade, que é o senhor Denizar, uma carta com a seguinte passagem. Olha a carta dele. Caso minha alma se separe do corpo de um momento para outro, venho reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, no sentido de evocar, dizer o meu espírito, eu gosto de dizer eu espírito, o mais breve possível, sempre que julgardes conveniente, a fim de poder, como um membro bastante inútil da nossa sociedade, prestar-lhe para alguma coisa depois de morto. Humildade, né? Esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo, o povo, chama morte. E que para nós, os espíritas, não passa de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez de pouca utilidade em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios. Ouso pedir pessoalmente a vós, bem como a todos os colegas, que suplicam ao Todo-Poderoso a assistência dos espíritos bons,
com os seus conselhos benevolentes. E a São Luís, porque São Luís era o responsável espiritual pelas reuniões de Kardec, da sociedade. Ele era o mentor do São Luís. Nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia que há muito tempo me preocupa. E aí ele segue, aí mais embaixo o professor Allan Kardec diz assim: para satisfazer-lhe o desejo, que já é Kardec, evocando o mais breve possível após a morte, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, a seguinte conversa, 1 hora antes do respectivo enterro. Isso aqui é... Pensa, isso aqui é espiritismo, né? Mas a intenção era tudo. E detalhe, na Revista Espírita, o Kardec vai explicar que ele tem todo o cuidado na seleção da médium. É médium de evocação e a médium não conhece o senhor Sanson. Não tem absolutamente nenhum conhecimento de quem era Sanson. Para não autossugestionar a médium. E é médium específico de evocações. Então, íamos, enfim, constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito. E ele está, o senhor Sanson, dentro do capítulo Espíritos Felizes. Olha o que ele diz. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Aí Kardec, meu caro senhor Sanson, cumprimos com satisfação o dever de vos evocar o mais cedo possível depois da vossa morte, como era de vosso desejo. Resposta. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa bondade, mas estou fraco e trêmulo. Lembra que o sepultamento, 1 hora antes do sepultamento. Pergunta Kardec. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentes ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Resposta. A minha situação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores. Olha aí, igualzinho. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me, a princípio, num estado incompreensível. Que estado é esse? É o estado de perturbação. Porque algumas vezes ficamos privados de lucidez por muitos dias. No entanto, antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus me ouviu. Pergunta Kardec. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Resposta. Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, julgando-me mais digno do que eu merecia, de modo que não sei como lhe agradecer. Pergunta Kardec. Estás bem certo de não pertencer demais ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como constatais a vossa situação? Resposta. Certamente eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, bastante forte, transformado em suma. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Sou espírito e minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus. Ai, eu achei isso tão lindo. Que irradia na imensidade. Gostaria de falar a meus filhos, ensinar aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. E aí segue, essa aqui é legal, só mais uma. Que efeito vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Resposta. Meu corpo, pobre e mísero despojo.
Deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, habitação do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Depurar-te o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem merecido, visto que tão depressa posso comunicar-vos convosco. E aí segue. Lembrando que essa evocação de Samson também, né? Ele estava no processo do desenlace dele. E Kardec evocou. Muito bom, tem muito material bom nas obras básicas. Foi bom, gente? Que bom. Então, assim, nós paramos aí no item, finalizamos o item desligado, enfim. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, vamos estudar em dificuldades. Então, vamos ver agora ele no mundo espiritual. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, ou seja, se tu está apavorado, trabalha no bem e pede, Senhor, eu quero dar aquela apagada geral, já acordar lá. Porque eu não tenho estrutura do irmão Jacó, não. Se eu não quero escrever nada para ninguém, ele já fez isso. Dá uma apagada, eu estou aqui, Senhor, trabalhando no bem. Mas eu não quero essa pesquisa toda do Jacó, não. Deixa que ele já fez, tá? Então, se nós espíritas que estudamos o espiritismo, que estudamos a vida após a morte, não temos um comportamento adequado durante um velório, eu vou querer exigir isso de quem? Então, se você se predispor a sair da sua casa para ir para um velório, lembra da nossa aula de hoje. Porque o desencarnado pode estar ali ao lado, precisando da migalha de uma oração. Gente, tudo isso aqui é dica. Primeiro, lembra, tá para desencarnar já? Tá naquele momento, sabe que vai desencarnar, que as forças estão indo, já disse, Senhor, me apaga geral. Senhor, nada, não. Já estudei tudinho com o irmão Jacó, então tá na boa. Deixa eu dar uma dormida e já acordar do outro lado. Segundo, chegou lá do outro lado, meus irmãos, não fique preocupado com os que ficaram aqui. Eles que se virem. Tudo que nós pensamos aqui, ele tem influência direta no nosso organismo. Boa ou ruim. No céu e inferno. Você nunca estudou? Aí é para acabar. E nós? Estamos doidos para desligar do corpo? A gente não quer deixar nem as coisas, quanto mais o corpo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que sempre com tanto amor conduziram o nosso estudo. Graça te damos, Senhor.